Vamos lá, pessoal. A gente não pode sumir, não é? Essa é a verdade. Vamos falar aqui sobre Cruzeiro e Flamengo ontem, né? Aconteceu lá no Mineirão, lotado, expectativas de jogaço, e foi um jogaço, tá? Vamos comentar aqui sobre os nossos pontos de vista, erros, acertos, se foi falta, se não foi falta, tudo tá nesse vídeo aqui. Eu vou dar minha opinião sincera. Eu gravei ontem um vídeo pro Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, é só colocar MMFC que vocês vão me encontrar. Facinho. Segue lá, gente, que eu posto vídeo de muita coisa sobre futebol, tá? É só sobre futebol. Bem, a vitória do Cruzeiro tem que ser dita aqui que foi incontestável, tá? Dentre todas as partidas que o Flamengo fez do comando do Felipe Luiz, duas não teve a cara do Felipe Luiz. Essa menos do que a do Central Córdoba, né? Porque o Central Córdoba, o Flamengo perdeu a linha de fato, tá? E era um bando dentro de campo. Ontem eu não vi isso, né? Teve um pouco de desorganização, sim, teve um pouco de desorganização. Mas muito pelo fato dos méritos do Cruzeiro, tá? Que até então, na temporada, ainda não tinha apresentado um nível de futebol como esse. É a segunda vez que o Felipe Luiz é surpreendido na temporada. Contra a Córdoba e ontem contra o Cruzeiro. Méritos totais do Cruzeiro, tá? O Flamengo conseguiu igualar o futebol no primeiro tempo, conseguiu empatar, né? Eu não vou falar aqui se o Léo Pereira teve culpa ou não no primeiro gol. Ele poderia ter levado o drible? Poderia. Poderia ter feito a falta? Poderia. Mas ele preferiu recuar. E o Caio Jorge, que está iluminado neste momento, o cara simplesmente não errou. Errou um chute no gol, praticamente. Um chute no gol. Na verdade, o Cruzeiro todo errou uma finalização no gol. Uma. Eu nunca tinha visto isso. Um time tem um aproveitamento de acertos no alvo. O que eu vi ontem foi impressionante. Graças a Deus o Rossi estava iluminado e assim, ele tá ali para isso, ele recebe para isso, ele é um grande goleiro para isso. Jogar no time grande, quando o goleiro é exigido, ele tem que ser, né, pontual, cirúrgico ali. E ele foi até certo ponto. De todos esses jogadores, o Rossi é o que menos tem culpa ontem no jogo contra o Flamengo. Vocês podem até foi derrota e isso não conta mais. Beleza, ok. Mas o Rossi merece um olhar mais cauteloso a partir de hoje, tá? Podemos sim contar com um grande goleiro quando o Flamengo não tiver numa noite muito inspirada. E não fiquem surpresos com o que eu vou falar aqui agora. O Flamengo ele não é imbatível, o Flamengo não é invencível, o Flamengo não vai jogar o tempo todo com 220. Não vai. Vai ter partidas que vai surpreender muito e vai ter partidas que vai ficar muito abaixo. E vai ter partidas que vai surpreender muito e não vai vencer. Vai ter partidas que vai surpreender muito, vai vencer. Tem partidas que não vai surpreender nada, vai perder. E tem partidas que não vai surpreender nada e vai perder e vai vencer também. Tá? A gente não pode dizer que o Flamengo ontem não praticou futebol. Não do nível que a gente estava acostumado, né? A verdade é que o Cruzeiro, e eu espero assim, com toda a humildade do mundo, tá? Eu vou falar aqui pra vocês. O Cruzeiro tá fazendo uma campanha ridícula na Sul-Americana. Perdeu para um time chamado Mushuki Runa. Com todo respeito, tá? Mas ontem, como eu já venho falando aqui há muito tempo no canal, o Flamengo excita os outros times a jogarem bem contra o Flamengo. Vocês podem ver contra o Vasco foi assim, contra o Central Córdoba foi assim, tá? Quando não é assim, o Flamengo vai lá e abocanha. Mas ontem foi diferente, cara. Ontem foi com outros times que vê o Flamengo como um obstáculo e os jogadores e o técnico conseguem tirar o máximo de si para enfrentar o Flamengo, porque é o time mais temido que tem aqui no Brasil, o continente sul-americano. Isso é nítido. Gente, o Cruzeiro não estava jogando nada antes desse jogo. Já vinha de... Não interessa. O que o Cruzeiro apresentou ontem foi uma coisa fora do comum. Pressão lá em cima, troca de passes excelente, finalização excelente. O Cássio defendeu muito quando foi exigido. Então, assim, era um cenário devastador para quem é flamenguista ontem.
tá? É um circo que tem aqui, uma desgraça de um circo que tem bem aqui perto de casa, um shopping. Antes de mais nada, eu tenho que dizer que, eu não sei se eu falei, mas a vitória do Cruzeiro foi merecida. O pênalti foi, claro, não tenho o que dizer. Ah, teve falta no Bruno Henrique antes, mano. Pelo amor de Deus, né? Foi falta, beleza. Ah, o que vai adiantar agora falar o quê? Foi falta no Bruno Henrique e foi pênalti do Léo Pereira. Ah, mas o juiz não olhou. Beleza, não olhou. Ah, depois de um jogo aqui, outro acolá, ele não vai olhar um lance a favor do Flamengo. E aí, como é que eu vou dizer? Acontece, a arbitragem é ruim, cara. Eu já falei 1 bilhão de vezes aqui. É ruim, a arbitragem é péssima no Brasil. Mas não vai adiantar nada de ficar reclamando disso. Já acabou, passou. Foi. Se cabe Deus. Léo Pereira, mais uma vez, cometeu um erro infantil. Assim como foi contra o Central Córdoba, que é uma das poucas derrotas que o Flamengo tem. A gente vai sempre citar porque são poucas. E a gente não está acostumado com esse time a perder. Mas ontem perdemos de uma forma merecida. Isso tem que ser dito. Tá? O seu Caio Jorge jogando muito. E montando todo o cenário, tudo que poderia acontecer contra o Flamengo ontem. Para mim, que sou flamenguista, ó, amo o meu time. Foda-se, perdeu. Tô aqui pra apoiar o meu Flamengo. Tô aqui pra apoiar meu time. E eu tô fechado com o Felipe Luiz. Podem falar o que quiser. Pênalti infantil do Léo Pereira. O Rossi, que já vinha defendendo muito bem, quase vira o herói da noite. Defendeu o pênalti do Gabriel Barbosa. O Gabigol, né? Ídolo da nação rubro-negra, por boa parte. Mas ele conseguiu marcar no rebote. E não tem como dizer que o Gabriel Barbosa, o Gabigol, não é iluminado, cara. Não é iluminado. Cara, se tu puder contratar ou convocar o Gabigol para uma Copa do Mundo, eu acho que hoje, a partir de hoje, eu digo pra você que eu concordo, sabia? Bota ele pra jogar só numa futura final da Copa do Mundo. Se assim o Brasil conseguir chegar, ele vai marcar o gol. Ele vai marcar o gol. O cara tem não sei, cara, um negócio que eu não consigo explicar. Eu não consigo explicar isso. Ninguém consegue. O cara entra aos 40 e tantos do segundo tempo. O jogo estava indo para um empate. E tem um pênalti. Justamente para o cara que bate pênalti melhor no país. Ele vai lá, erra o pênalti. Olha o cenário. Ele erra o pênalti. Ele ia coroando o Rossi como o melhor da partida. Mas a bola volta no pé dele. E ele marca no rebote. Impressionante, cara. É uma coisa assim de chegar e se espantar. Se tudo não era espantado pelo fato de ele ter marcado 4 gols em 3 finais de Libertadores consecutivas, isso você tem que... Agora a gente vendo por esse lado, né? O lado da vítima é espantoso. Mas é isso, né? O Flamengo, o cenário foi horroroso. O Flamengo perdeu a liderança pro Palmeiras, né? Já tinha perdido porque o Palmeiras venceu do Vasco. E vai ficar, acho que nisso. Alternando entre Palmeiras e Flamengo, ou outro alguém que venha disputar com os outros dois times. Não dá para descartar o Flamengo de ser favorito nisso, nem o Palmeiras. Né? Eles vão se enfrentar daqui a algumas rodadas. Foi um acaso, né? O Flamengo, esse não é o normal do Flamengo. Eu tô com o Felipe Luiz, vou ficar com o Felipe Luiz e por mim ele fica até o final da temporada, ganhando ou perdendo o título, né? Eu sou mais o cara conservador. Vamos trocar de técnico porque... Cara, isso é uma loucura sem fim. Mas enfim. Eu ainda vou trazer um vídeo hoje sobre uma notícia muito mega importante pro Flamengo, que é o João Félix, né? O Flamengo tá indo atrás do João Félix. João Félix. Aí eu vou dar minha opinião sobre isso. Eu acompanho muito futebol europeu, muito mesmo. E esse infeliz, ou feliz, podemos dizer assim, jogou num time que eu gosto muito, que é o Barcelona. E tava no Milan. Não sei se ainda tá. Mas eu vou fazer um vídeo sobre ele, porque o Vene Big House trouxe essa informação aí hoje de manhã à tona pra galera, beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal. Agora, Libertadores, Central Córdoba, tem que vencer lá, porque senão vai complicar as coisas na Libertadores. Eu sou MM, fiquem com Deus, valeu, falou.